Pessoas, eu sou Urissa e eu começo esse vídeo extremamente frustrada, porque é um vídeo sem edição e sem cortes, e além de eu ter dado um tapão na minha câmera, no meu celular no caso, fazendo com que vocês dassem um 180 e eu tivesse que ficar, tipo, arrumando a câmera no meio do vídeo, eu não parei por causa disso. Vocês me conhecem. Mas aí eu confundi um negócio enquanto eu explicava um mangá e dei um puta spoiler. Eu falei, não, agora eu tenho que recomeçar. Droga. Enfim, eu tô fazendo esse vídeo agora, falta algumas horas pro vídeo sair no canal, porque eu tava passando por uma estante e eu pensei, por que não fazer uma piada meio bad vibes no carnaval? E aí eu vim gravar. Porque nesse clima carnavalesco maravilhoso, eu vim trazer os mangás mais sad vibes da minha estante. E eu prometo pra vocês que eu faço outro fazendo os mangás mais divertidos da minha estante. Porque, né, alto astral, né? Mas eu comecei com sad vibes porque eu achei que ia ser engraçado soltar no carnaval. A piada tava mais engraçada no primeiro vídeo, mas eu tô só muito fula, porque eu tava gravando há 12 minutos já. Enfim, bem-vindos ao Otaku Something e bora pro vídeo Sad Vibes! Queria começar já quebrando as regras, porque era pra ser só mangá, mas isso é uma light novel e você consegue comprar no site de uma das editoras, porque são 3 grandes editoras que eu costumo pegar os mangás. Então eu vim aqui falar de Morte, não vou me estender muito, porque vários desses mangás já tem vídeos aqui no canal, e Morte é um deles. É uma light novel de 3 volumes, foi publicada aqui pela New Pop. Tem que ter mais de 16, tá aqui, ó, mais de 16. E, gente, que sad vibes. Eu fiz reels disso, eu fiz vídeo disso, eu comentei isso até falar chega, mas basicamente nesse mundo a gente tem uma doença chamada morte. Tipo, não é que morte seja uma doença, todos morrem como sempre, mas tem uma doença especial que faz com que crianças e adolescentes até os 18, essa pessoa vai se matar. Ela vai. E não é porque ela tá depressiva, desesperada, ela foi encurralada, não surtou, não é por causa de nada disso. Simplesmente é uma pessoa que muitas vezes quer viver e acaba que alguns personagens chegam a comentar, personagens que não sofrem de morte, que parece que toda pessoa que sofre de morte acaba sendo mais inocente. E, tipo, você olha pra aquela pessoa e, tipo, cara, essa pessoa precisa seguir nesse mundo, sabe? E ela tem essa doença. Então você sabe que ela vai, em algum momento, atentar contra a própria vida. E você vê os personagens lutando contra isso e ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, é horrível, gente. É um negócio muito depresso, porque todo personagem que você se apega e você sabe que tem morte, em algum momento eles vão fazer algo contra si mesmo. E normalmente, como eles estão sendo observados por outras pessoas, não é na primeira tentativa que eles vão acabar morrendo. Eles vão fazer várias, então você vai vendo aquela pessoa definhando e querendo sobreviver e tendo medo de si mesma porque ela tem morte. Então, tipo, horrível! E se isso não fosse o suficiente, a gente vai ter acesso a um hotel que agora é um hotel bom, onde acaba que os familiares ou mortos que não tem pra onde ir simplesmente ficam ali. Então, assim, os familiares botam morte ali pra eles não terem que ficar lidando com essas tentativas e vendo a própria criança definhar. O que é meio sad, porque eu acho que as crianças deveriam estar com a família, mas nem todo mundo tem como lidar com esse tipo de coisa. E também tem uma escola onde eles basicamente moldam crianças pra cair nas personalidades. E eles não moldam só personalidade, não. É personalidade, altura, gênero, tudo. Os pais passam uma ficha do que eles querem. Porque quando o morte, que eles têm caso morrer, essa criança sai desse orfanato muito louco e vai pra casa de onde esse morte estava pra substituir. O que é horrível também. E aí a gente vai acompanhar todo um caos de desespero rolando. Vai ter traição, vai ter assassinato, vai ter culto, vai ter tudo. 3 volumes, assim, ó, maravilhosos, mas assim, ou coisinha depressa, entendeu? Então, assim, chorei um pouquinho. Foi meio foda. E o segundo não é melhor que o primeiro, porque assim. Boa noite, Funfun, gente. Todo mundo que já ouviu falar desse mangá, e sim, ele parece um livrão, mas é. Deixa eu ver, não tem spoiler aqui? Aparentemente não. Tadã! É um mangazão. E não é um. Isso aqui é só o volume 1. A gente tem vários volumes. Então, assim, ele é muito extenso. Mas todo mundo que já ouviu falar desse Boa Noite Pum Pum escutou. Se você tá passando por um momento psicologicamente delicado, não leia. O motivo disso é que o negócio é meio complicado. Ele é mais 18, ele foi publicado aqui pela JBC. E esse aqui é o Pum Pum, literalmente essa é a foto do Pum Pum. Todo mundo tem cara normal no anime, menos no anime não, no mangá, menos o Pum Pum. Ele é esse pombo bizarro. Algumas vezes a cara dele muda um pouco, e eu sinto que isso tem implicações, mensagens por trás que eu não consegui pegar da primeira vez que eu li. Eu morro de vontade de reler isso aqui, trazendo no canal. Então, se você acha que é uma boa ideia, deixa aqui nos comentários.
mas simplesmente a gente vai acompanhar o Pompom desde da parte da infância, desde que ele era criancinha, até um certo ponto da história dele. E, gente, a gente vai ver de tudo. A gente vai ver prédios explodindo, a gente vai ver o culto afetando... Culto de novo, porque culto aparentemente baixa nesse tipo de mangá. Um culto ferrando a vida de uma das pessoas desse livro, não necessariamente o Pompom. A gente vai ver atentados contra a própria vida, a gente vai ver um cadáver sendo levado por aí. Tipo, muito fogo. Então, tem algumas cenas, eu creio que faz mais 18 aqui também tem algumas cenas assim de nudez leve. Mas, enfim, temos muita coisa acontecendo aqui. O negócio é muito extenso, mas ele é tenso. Ele é tenso. Então, realmente não é aquele negócio alto astral, diversão. Então, realmente, se você não tá muito estável, não é o melhor mangá pra você. E o próximo é o que eu menos vou me estender, porque diferente de Morte, que faz tempo que eu comentei, ou de Pompom, que eu nunca cheguei a comentar aqui, esse aqui, a gente tá falando dele não faz nenhuma semana. Você volta no vídeo da semana passada, ou retrasada, tá lá, um vídeo sobre isso, que é o diário da minha experiência comigo mesma. Aqui ele foi publicado, eu ia falar soltado, ótimo, pela New Pop, a classificação indicativa é mais 16. Esse é o volume 1, são 2 volumes. E o que eu acho sad vibes a respeito desse mangá, porque ele não é um mangá que você vai ficar triste, pelo contrário, você lê as reflexões dela e aí você, tipo, cara, você consegue levar uma parte disso pra vida. E eu acho isso bem interessante, bem importante. Mas a Kabi Nagata tá escrevendo sobre ela mesma. Então é uma pessoa de verdade passando por tudo isso. Então eu fico imaginando que a gente tá vendo a escrita de alguém que tá tiltando. E a gente não sabe exatamente como ela tá agora. Provavelmente em alguma rede social dela ela tá ótima, mas tipo, você vê ela tiltando e você vê ela, tipo, se focando consigo mesma, porque ela tá passando por depressão e alguns outros problemas, e aí você, tipo, fica observando como ela se sente, como é que ela pensa, até a sensação física. Ela diz que ela sente muito frio, ela tem uma sensação física pra isso. E você fica olhando aquilo e fica, cara, não, você não pode fazer nada quanto a isso. E mesmo se essa pessoa estivesse na sua frente, talvez você não pudesse fazer nada quanto a isso. E é só depresso. Você fica, quanto mais você pensa, pior fica. Porque você tá vendo ela com alta dificuldade de lidar consigo mesma e com as pessoas ao redor, e ela aspirando em torno disso. Sad vibes pra caramba. Mas enfim, eu não vou me estender muito, porque temos vídeo disso recentíssimo. Esse próximo, eu tô em dúvida se eu já fiz rios disso ou não. Eu sei que esse é um volume único, que é o Cão que Guarda as Estrelas. A gente tem o outro Cão que Guarda as Estrelas, que também é um volume único, mas faz várias referências a esse. Então eu recomendo você ter os dois, você ler os dois. Mas não é necessário. Eu comprei um primeiro e depois eu descobri que tinha esse. E aí, porque eu vi que tinha algumas referências que eu não tava entendendo, mas eram tipo assim, 3, e não impactou a história. Mas eu achei importante, em vez de trazer o outro Cão que Guarda as Estrelas, falar do Cão que Guarda as Estrelas, porque esse aqui é o nosso volume 1. Ele é da JBC e simplesmente, cara, não é um negócio meio gente que precisa de ajuda, que nem os últimos 3. É mais um... A gente tem um cara que a esposa acabou de se separar dele, a filha também foi junto com a esposa, ele não tinha lá a melhor relação com a filha, nem com a esposa, porque tudo que elas falavam, tipo assim, ele meio que não ligava, ele só tava querendo falar, sejam livres e façam o que vocês quiserem, mas ele não dava atenção a elas. E aí isso meio que resultou no afastamento entre elas e ele. E aí simplesmente elas vazaram e ele ficou com o cachorro e ele tá com uma doença, ele tá sem emprego. Ou seja, ele não tem nada nem ninguém além daquele cachorro e ele sabe que, tipo, a doença vai levar ele em algum momento. Então, em vez de ficar ali lutando com nada, ele resolve morar no carro dele e passear por aí até os últimos dias dele. E aí você vai vendo, vai ter um momento que o cachorro dele vai ficar com um problema de saúde, que animal, quando dá dessa, tipo, dá pesado, sabe? E aí você vai ver até onde vai esse passeio dos dois. O que deixa esse mangá certo pra estar nesse vídeo é algo que eu não posso falar. Então, assim, eu vou ter que deixar no ar, mas simplesmente eu acabo isso aqui e fico, ah, que triste, cara. E é essa sensação que faz com que ele pertença a esse vídeo. Mas esse O Cão que Guarda as Estrelas é bem diferente dos outros que eu falei até agora, mas ainda assim ele tem aquela melancolia, sabe? Ele é um mangá melancólico. E o outro Cão que Guarda as Estrelas tem uma nota mais feliz no final, mas já pra pincelar aqui pra vocês, basicamente a mulher, uma senhorinha, queria morrer, e aí ela pega um cachorro que tá numa caixa morrendo, pra que quando ele morrer, ela tira a própria vida. Esse é o outro Cão que Guarda as Estrelas, mas ele termina numa nota bem mais feliz, por mais que o começo também seja meio pesado. Enfim, temos Haul.
E esse aqui, eu tenho até medo de abrir a boca pra não soltar nada, mas esse aqui ele foi publicado pela Panini, tanto o mangá anterior quanto esse, classificação indicativa livre, então dá pra ver que é um negócio bem mais leve, aquele é meio melancólico, e aí você termina com, ah, que triste, esse é que triste é tudo. E simplesmente, gente, aqui a gente tem robôs, e aí simplesmente a gente vai ver um do casal é o robô e o outro é o sobrevivente. E um deles morreu num acidente. E aí a gente vai ver o robô, que é o Hall, tentando alegrar a menina. Ele simplesmente tenta alegrar ela por causa que, tipo, o Hall original tá morto e eles resolvem fazer um robô, a cara do Hall, pra tentar ajudar a menina, que estaria extremamente deprimida após a morte do amor da vida dela. E a última interação deles foi uma briga, o que nunca ajuda nesses casos. É tipo assim, nossa, nos últimos momentos com essa pessoa fui eu xingando ela e agora ela não tá aqui. Então, assim, a gente vai ver, é bonitinho ver, mas conforme ela parece estar um pouco melhorando, e aí ele vai descobrindo algumas coisas sobre ela, você fica assim, pô, tá morto já, já foi. O robô tá aqui pra ajudar ela. Ele tá morto. Então, assim, eu acho que isso não é um spoiler. Literalmente a gente começa com o Hal robô. E isso é só sede de acompanhar. Só que o final tem uma reviravolta que eu não tava esperando. E eu fiquei. "Ah!" Foi muito bom o final. Porque, tipo, a reviravolta valeu tudo, entendeu? Foi a reviravolta que fez o negócio ficar bom. E eu acho que só deixou o mangá mais melancólico, assim, só piorou a situação. Mas ele é bem mais leve, você não precisa ficar muito preocupada, ele é só meio melancólico. É aquele, ah, que triste. Então, assim, esses dois são mais melancólico vibes. E o último que eu queria trazer aqui, também, sim, ele é mais 14 e foi publicado aqui pela New Pop. Eu tenho a edição chicona de colecionador, então, assim, é a voz do silêncio. Essa edição aqui é muito linda, só um minuto de silêncio pra apreciar ela. De novo, não é um volume só, o Hall era, esse aqui não é, a gente tem 4, se eu não me engano, mas esse aqui é o volume um. E, gente, isso aqui não é muito, assim, nossa, não fiquei tão sad vibes nem melancólica, mas é aquele que quanto mais você pensa, mais você fica tipo, putz, porque a gente vê duas crianças que tiveram problema quando eles eram pequenos, porque este bonito aqui fazia bullying com ela. E, ou seja, totalmente errado, só que o jeito com que a escola. Tem vídeo disso, inclusive aqui no canal, deu surtando por causa disso. O jeito que a escola lidou foi o mais errado possível. E aí ela para de sofrer bullying por ele e ele começa a ser o alvo do bullying. Então, basicamente, o mangá começa de verdade, depois deles mostrarem essas cenas da infância do professor sendo negligente, do bullying virando dela pra ele. E aí, ela não faz bullying com ele que faz com ela, só que aí, de repente, os meninos que ajudavam ele a fazer bullying com ela, começam a fazer bullying com ele. Gente, qual foi a lógica, senhoras e senhores? Mas ok. E aí, simplesmente, a gente vê ele já sendo um adolescente, ele decidiu uma data aí pra ele morrer, então primeiro ele trabalha muito pra compensar a mãe pelos danos financeiros que ela teve, por causa que ele quebrou o aparelho de audição da menina, e aí a mãe dele teve que compensar por causa disso. Mas além disso, ele primeiro paga a mãe dele e depois ele vai atrás pra falar com a Shinomiya uma última vez, pra pedir perdão, e depois disso ele quer morrer. Só que aí, em vez de terminar a vida dele, ele decide continuar interagindo com ela, e aí a gente vê como os dois vão lidar com isso. A gente vai ter uma tentativa. Tipo, ele, no caso, ele já tava preparando tudo, ele já tinha vendido tudo que ele tinha, já tinha pago a mãe dele, já tava indo se despedir e pedir perdão pra pessoa que ele mais machucou. Ele realmente tava, tipo, armando barraco, mas a gente não vê ele tentando nada. Só que até o final do mangá a gente vai ver alguém tentando tirar da própria vida. Isso nunca é leve de assistir. A gente vai ver os personagens tiltando, a gente vai ver os personagens, a dificuldade deles em interagir com os outros. A gente vai ver como eles veem as outras pessoas. E aí é tudo muito tenso, você pensa, mano, são dois adolescentes, sabe? E as pessoas ao entorno deles são outros adolescentes. Então até onde você pode pedir alguma autoridade dessas pessoas pra lidar com a situação? E os adultos não estão, de fato, lidando com a situação. Então, assim, é só meio complicado de observar. O final vai ser feliz, mas é só complicado de observar algumas cenas. E então isso classifica ele para essa lista. Caso vocês não tenham percebido, o pior eu falei no começo, depois eu fui aliviando. Mas, enfim, esses são os mangás mais sad vibes que eu tenho na minha estante. Vamos fazer uma parte dos mangás mais alegres que eu tenho na minha estante, porque eu acho necessário depois dessa. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado e até a próxima lista. Bye, bye!